se de ele se submeter a estratégias de desidratação, né? Não Com o estamos nem rim falando só de testosterona, Sim. diurético, não sei se ele usou, mas a própria desidratação em si é É bem arriscado. escala. Mas ele foi um cara que já viveu sempre na linha, né? Dizem que ele bateu o carro porque ele achava que não ia ganhar o Olímpia. Sabe dessa história? Não. Ele sofreu um acidente de carro em Vegas na semana do Olímpia e muita gente falou que ele bateu o carro e saiu com o braço engessado porque ele achava que não ia vencer o Olímpia, porque ele não estava na condição. Tipo, pra dar uma boa desculpa. Tipo, cara, mas ele destruiu o carro e saiu de maca. Então, assim, não sei a que ponto alguém faria algo assim, entendeu? Sim. Doideira. Uma coisa que eu queria abordar, só pra gente encerrar essa coisa de anabólico androgênico, é algo que eu aprendi de um treinador de strongman, que são os caras que usam coisa pra caramba, né? E que ele fala assim, geralmente o cara do strongman, como é força, ele quer ficar o tempo todo marretando com as drogas mais de força, que são as drogas mais androgênicas. E aí ele propõe um esquema de ciclar androgenismo e anabolismo para o cara ter uma maior durabilidade no esporte, que eu acho um negócio super inteligente. Então, assim, na visão dele, um ciclo começaria mais androgênico. Então, assim, para dar aquele start, você entra aí com um Dianabol, ou um Alotestin, ou um Hemogenin para começar o ciclo. E aí, depois de algumas semanas, você tira as drogas mais androgênicas e coloca as mais anabólicas. Então, você tira um Dianabol, um Hemogenin, aí você entra já com uma boldenona ou com uma nandrolona para dar uma segurada nos teus ganhos. E dessa forma, você vai subindo uma escadinha. Porque a droga androgênica, ela vai entrar para quebrar platô. Então, você tá lá com as drogas mais anabólicas, tá sustentando bem o ganho, só que o peso não sobe mais, a força estagnou. A androgenicidade tem alguma coisa relacionada à meia-vida ou não? As Não. drogas mais androgênicas têm a meia-vida maior ou não tem nada a ver? Não é uma regra? Não é uma regra, mas a maioria das mais androgênicas são as orais. Então tem a Então, a meia-vida meia-vida curta. É. Só que assim, é porque não tem éster, né? Agora, vamos pegar uma droga que seja bastante androgênica e que tenha meia-vida longa. É Tremboexa. Uma droga que é bastante androgênica, meia-vida longa. Mas, por exemplo, no caso de um strongman, na próxima competição ele vai estar usando provavelmente as drogas androgênicas, Sim, né? sim. Diferente de um fisiculturista, né? Ou não? Não, porque na finaleira do fisiculturista você quer o hardness. Sim, né? sim, é. E aí vai vir dos mais Aí, androgênicos. aí entra os orais, principalmente, né? Exato. Então, você não. Por isso que o pessoal se confunde. Digamos que. Agora vamos falar para o público leigo. Se tem um cara que é um gordinho, ele vai fazer um ciclo, porque ele tá indo para Maldivas com a mulher e ele quer tirar umas fotos. Esse sou eu. Então, digamos que o cara tem 1 ano para fazer isso. O que a maioria das pessoas vai pensar? Ah, vou começar com stano para secar. Cara, você não pode sustentar 1 ano de stano. Você vai se foder. Então, você tem que deixar isso bem pro finzinho. Você começa com uma base de texto, um masteronzinho, uma coisa assim, mais leve, e você deixa a parte de finalização, a droga mais seca, lá no fim. A mesma coisa o fisiculturista. Você vai deixar as drogas que são mais agressivas, que deixam o físico mais denso, mais hard, mais seco, para as últimas semanas. Às vezes até para a última semana. Né? Só que você não vai sustentar o ciclo todo fazendo isso. Porque senão vai chegar lá no campeonato, você vai estar todo inflamado, vai estar todo fodido. A cabeça você vai estar com insônia, porque a parte de agressividade já está alta demais, o cara não dorme, fica paranoico. Muita gente relata falta de apetite durante o período de pré-contest, que é normalmente onde a gente está com mais apetite, né? E normalmente, sei lá, 90% das vezes está relacionado ao uso de alguma substância oral, normalmente de forma premeditada, né? Tipo, começou antes do tempo, né? Exatamente. Então o cara vem com hemogenin ali há muito tempo, o estômago não aguenta. Chega uma hora que... Não, a hemogenin é uma droga sensacional para usar assim.
O problema é que a galera gosta do efeito e acaba usando a preparação inteira, né? É, exatamente isso. Por isso que essa filosofia de fazer ciclos dentro do ciclo, né? Então, base, a maior parte do tempo sendo anabólico, e aí para quebrar platôs você faz o uso dos androgênicos, aí funciona bem. Agora, se o cara quiser se sustentar o tempo todo no androgênico, aí ele vai se arrebentar. Tá, vamos falar pra galera só entender exemplos de drogas muito androgênicas. Tá. Então, muito androgênicos, a gente tem hemogenin, alotestin, dianabol, trembolona. Muito androgênicos. Muito androgênicos. E desses que tu falou, quais também são muito anabólicas? Trembolona, Trembolona. alotestin. Assim, todos eles são anabólicos, mas a questão é, eles são muito androgênicos. Quando a gente fala da relação anabolismo-androgenicidade, ó, a relação, pra vocês, volta para a escola, quer dizer um em cima do outro, um dividido pelo outro. Sim. Anabolismo em cima de androgenicidade. Quando a gente fala das drogas mais anabólicas, na verdade, a gente só está falando das menos androgênicas. Não quer dizer que elas são mais anabólicas porque elas anabolizam mais. Quer dizer que elas são menos androgênicas. Né? Então, todas as drogas muito androgênicas, elas vão ser anabólicas, consequentemente. Sim, são. Mas quais são as drogas que têm uma maior relação anabolismo-androgenicidade? Ou seja, quais são as menos androgênicas que teriam um perfil mais anabólico? Aí entra nandrolona, boldenona, estanozolol. São drogas que são menos androgênicas. E com uma relação maior, né? Isso. Uma relação maior. Oxandrolona também. Aham. Então, essas são... Então, via de regra, se você for ver, a maioria são derivados de DHT, que é justamente o hormônio mais androgênico. Por isso que é engraçado como o pessoal se confunde, porque os derivados do hormônio mais androgênico são as drogas menos androgênicas. Sim. É difícil. É difícil de entender. Mas é que uma coisa é a tua testosterona se converter em DHT, outra coisa são as drogas provenientes derivadas de DHT, né? Isso. São coisas bem diferentes. Bem diferentes. Espero que a galera tenha entendido. Ícaro, manda ver a pergunta aí. Juliano Godoy, tá falando que tem 42 anos. 42 anos. Total de 894. Testo de 894. Nível de 446. Hum. Comunizou. Livros pode ajudar mais. Cara, tem um atesto total de 800, um atesto livre de 400 e quer saber se a Tribulus pode ajudar. Ele nunca hormonizou. 42 anos. Depende do ajudar no quê? Por isso que a gente sempre fala essa questão de qual que é a tua expectativa, né? Você não pode ter a expectativa que ele vai te dar a mesma coisa que uma Durateston. Não vai dar. Já começa que ele não vai ter níveis suprafisiológicos de testosterona utilizando Tribulus, né? Não vai. Agora, pode auxiliar o cara a se sentir melhor, a treinar melhor. Pode. Sim. Então, por isso que eu não gosto quando o pessoal começa a tirar sarro de fitoterápico, porque para a maioria das pessoas ajuda. O DHA é um fitoterápico? Não, é um hormônio já. Já é um hormônio. Ele Já é considerado hormônio. Sim, ele tá na esteroidogênese antes da testosterona. Tá, mas é porque nos Estados Unidos ele é vendido Livre, né? É. Só que assim, vou te falar. DEA para homem é cagado. Não, é. A maior parte dos homens que usam DEA só vai aumentar estradiol, hormônio feminino. Sim. Tipo, o aumento da testo. A menos que o cara tenha falta de Mas DEA. pra mulher é fantástico, né, Pra cara? mulher é bom. Principalmente, assim, aumento de libido, disposição, né? Sim. Eu acho Isso é. sensacional. E aí,